e a todos os presentes, alunos, professores, convidados e visitantes. Meu nome é Flávia Joaquim Simonelli, sou aluna de Engenharia de Produção da FEI e vou acompanhá-los durante toda esta manhã. É com grande alegria que iniciamos a 5ª SEMEA, Semana de Estudos Amazônicas, sediada na FEI de 26 a 29 de setembro. Esse evento, tão aguardado por todos nós, foi preparado com muito carinho, inspiração, união e partilha, características peculiares à missão da FEI, missão que é de todos nós. A partir de hoje, terça-feira, 26 de setembro, cada pessoa presente nos diálogos e intervenções culturais da SEMEA faz parte de uma obra e caminhada que vem para transformar o nosso ser, bem como o ser de todos que estão ao nosso redor. Partilhar é amazonizar, é imprimir as digitais na história. Inovar é a ciranda da FEI. Cirandar. Ciranda. Entra na roda. Marginalizado eu? Cirandando puxo. Ritmo. Envolvo. Acontece comigo. Aspiro. Inspiro. Respiro. Suspiro. Impulso. Vivo. Faço viver. Estou nessa. Sou FEI. Só FEI. É processo, envolvimento, partilha, evolução. Eu estou, faço, crio, realizo, incentivo, sonhos, assino, imprimo digitais na história. Terra, mar, ar, me envolvo, eu envolvo. Ando, vou, navego, avanço, emerjo, vivo, flutuo, movimento, me viro. Neste momento, para darmos início à abertura da solenidade, convidamos para compor a mesa de honra o secretário executivo do UMA e coordenador da Cátedra Laudato Si, Luiz Felipe Lacerda. O secretário para a Justiça Socioambiental da Província dos Jesuítas do Brasil, Padre Jean Fábio. O secretário para as Juventudes da Província dos Jesuítas do Brasil, Padre Edson Tomé. O provincial dos Jesuítas do Brasil, Padre Miceslau Smida. O reverendíssimo senhor presidente da FEI, Fundação Educacional Inaciana, Padre Saboia de Medeiros, Padre Teodoro Peters. O magnífico reitor da FEI, professor Dr. Gustavo Donato. Superior do Núcleo Apostólico de São Paulo, Padre Edson de Lima. O delegado para a Amazônia da Província dos Jesuítas do Brasil, Padre Davi Romero. A secretária executiva da REPAM Brasil, Rede Eclesial Pan-Amazônica, Irmã Iri Lopes. A liderança da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, COPIB, Marcivana Sateré Mauri. Para conduzir essa solenidade de abertura, passo a palavra ao secretário executivo do UMA e coordenador da Cátedra Laudato Si, Luiz Felipe Lacerda. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Felipe Lacerda, secretário executivo do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental, Luciano Mendes de Almeida, o UMA, esse organismo da província dos Jesuítas do Brasil que se dedica, entre outras coisas, a articular as obras do campo social da província, que são muitas, junto com outras fontes apostólicas. O UMA é esse observatório em rede. E se engana quem pensa que a Semana de Estudos Amazônicos é só um evento acadêmico. Como dizem os parentes, os nossos passos vêm de longe. Em 2016, por uma conversa do Serviço Jesuíta Pan-Amazônico com a reitoria da Universidade Católica de Pernambuco, foi realizada a primeira edição desse evento. Na ocasião, nós conseguimos levar 4 lideranças amazônicas. Do Alto Solimões, do Vale do Javari, lá onde o Bruno e o Dom Philips foram assassinados. Depois, em 2017, quem acolheu esse evento foi a PUC do Rio, onde nós já tínhamos uma comissão amazônica de 25 pessoas. Na sequência, em 2018, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos,
acolheu o evento, onde a gente contava com já 35 pessoas da Amazônia e algumas lideranças que depois vieram a ser expoentes da política nacional, como a própria Sônia Guajajara, hoje o Enel Wapichana, que ali lançavam seus primeiros passos no contexto nacional em questão de política. Em 2019, já com uma comissão de quase 50 pessoas, a gente foi a Belo Horizonte para fazermos a Semana de Estudos Amazônicos na FEI, a Faculdade de Teologia dos Jesuítas, e na Faculdade de Teologia dos Jesuítas e na Dom Helder Câmara, Faculdade de Direito Ambiental por cima. Lá, quase com essas 50 pessoas, nós buscamos trabalhar todas as questões da Amazônia referente ao direito ambiental e também à teologia, à filosofia. Essa é uma característica da Semana de Estudos Amazônicos. Ela busca dialogar, a partir da Amazônia, com o carisma da universidade que lhe acolhe. Em 2020, nós estávamos prontos para vir para São Paulo. E aí veio a pandemia. A gente entendeu que não havia outra forma a não ser esperar o tempo das coisas. Estava tudo pronto, né, professor Fábio? E a gente, então, continuou acompanhando, trabalhando, se dedicando com as lideranças, com as comunidades, com as nossas obras e os centros sociais na Amazônia, para que essa chama não apagasse, para que essa água continuasse fluindo. E depois da arrefecida pandemia, a gente mandou um e-mail assim, singelo para a FEI. E aí, está de pé? E eles, é agora, eles falaram. E a partir daí, a gente construiu um caminho de hoje a 18 meses atrás. Esse evento que começa essa semana está sendo construído há 18 meses. E o nosso grande desafio era debater a Amazônia e pensar a Amazônia a partir do carisma da FEI. Né? Como é que a gente vai dialogar a Amazônia a partir das tecnologias, das engenharias, da tecnologia da informática e da robótica, da química? E ao longo desses 18 meses a gente descobriu muitas consonâncias que constituem a programação do evento. Vocês podem ver que a cada dia o evento traz uma temática central, que é um braço forte da FEI e um trabalho no qual a gente se dedica a debater, a refletir com todos e todas aqui a Amazônia. Nesse ano, nós estamos com uma comitiva de 61 pessoas que vieram de todos os lugares da Amazônia para estarem aqui conosco, partilhando seus saberes. Hoje de manhã, eu ia com uns 4, 5 barcos que teve que pegar lá do Recanto do Afuá para chegar no Macapá, para chegar em Belém, para chegar no avião, para chegar em São Paulo, para chegar em Guarulhos. A gente agradece demais a força e a disponibilidade de vocês de estarem aqui, porque se não fosse vocês, isso nada seria possível, não teria legitimidade nenhuma. O movimento indígena e o movimento negro nos ensinam há muito tempo nada de nós, sobre nós, sem nós. O objetivo da Semana de Estudos Amazônicos, portanto, é ser esse evento itinerante, que vai pautando a Amazônia a partir da peculiaridade de cada território. E a gente foi começando a ser provocado para sair dos muros das universidades. E agora, em São Paulo, a gente está chegando em todas as obras em frente apostólicas do território, com a ajuda do Núcleo Apostólico de São Paulo. Amanhã teremos um dia repleto de oficinas no Centro Santa Fé, no OCA, no Colégio São Luís, no Sanfra. Teremos atividade aqui também do Cine Fórum. Então, essa Semana de Estudos Amazônicos, ela vai levando os saberes dos povos e os seus desafios, os desafios da Amazônia em todos esses lugares. Além de um evento também, ou para além de um evento, a Semana de Estudos Amazônicos é um processo. A gente viu isso caminhando com a rede na formação de trocas de conhecimentos entre a Amazônia e São Paulo. Nessa colaboração com a FEI e com as outras obras aqui do Núcleo Apostólico, a gente foi entendendo aquela ideia conceitual de que realmente está tudo interligado e que São Paulo e a Amazônia possuem uma conexão direta. Como eu disse, aqui da Semana de Estudos Amazônicos é um trabalho conjunto de muita gente ao longo desses últimos 16 meses. E aqui eu quero deixar marcado especialmente a capacidade de diálogo, de abertura e de profissionalismo da FEI e de todos os colaboradores
que estiveram envolvidos nesse trabalho. Foi impressionante, realmente, trabalhar com a FEI nesses últimos 16 anos. Eu quero agradecer a todos e a todas dessa casa por essa acolhida, em nome da professora Maria Tereza, que esteve na coordenação desse coletivo, em nome do Leandro, do professor Fábio, do Mike, e de todos e todas as suas equipes que desenvolveram um trabalho impressionante de diálogo. Nós somos e percebemos isso, muitas vezes colonizados por um discurso e uma lógica que entende tudo errado sobre a Amazônia, com preconceitos. Conforme a gente foi dialogando com eles, eles mostraram uma abertura enorme para conseguir rever suas próprias posições, reconstruindo materiais de divulgação, reconstruindo formas de expressão. Outra vez o Leandro nos relatava, então eu mostrei aquele manual que vocês disseram sobre boas palavras sobre a Amazônia, e um grupo de alunos numa sala cheia disse, professor, então a gente aprendeu tudo errado. É mais ou menos por aí. Então, muito obrigado, Fê, por essa capacidade, esse profissionalismo e essa abertura. Além de um evento, também a Semana de Estudos Amazônicos é um ajuri. Sabia, Guarani? Primeiro, nada disso seria possível sem o trabalho cotidiano do Centro Alternativo de Cultura, do CAC, que há mais de 30 anos trabalha na região de Belém, em nome da Companhia de Jesus, defendendo a luta dos povos. O Centro Social da Companhia de Jesus, com tamanha legitimidade que só entende quem vai lá conhecer. Tenho certeza que vocês estão convidados para ir a Belém. A COP vai estar aí, né, em 2025. Com certeza a gente vai estar aprontando alguns por lá. Eu também, da mesma forma, nada disso seria possível e não teria legitimidade sem o trabalho cotidiano do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES, que faz em Manaus há mais de 20 anos. Trabalhando com contextos rurais da Amazônia, daquela cidade, uma das maiores com populações indígenas do Brasil, de maneira proporcional. E dessa forma também, todas as frentes apostólicas dos jesuítas que estão na Amazônia e que, junto com os colaboradores e as colaboradoras, dedicam a sua vida na luta da defesa desses povos. Temos aqui vários representantes lá, nos alegra muito recebê-los, Gabriel Thaís, Citas, né, e todos os outros do apostolado, da Preferência Apostólica da Amazônia. Agradecer em nome do Padre Davi, delegado para a Amazônia, que sempre foi um braço estendido e colaborativo para esse nosso processo. Através dessas nossas presenças na Amazônia, enquanto corpo apostólico, essa ciranda vai se alargando, esse ajuri vai aumentando. E aí a gente se encontra, por exemplo, dentro da rede eclesial panamazônica, da REPAM, essa grande rede que nos congrega, nosso compromisso com a Igreja e com o Papa Francisco pelo cuidado da casa comum. A gente encontra e recebe o abraço e o acolhimento da Força do Caminhada, o Icoaquara, que nos dá o suporte, da coordenação dos povos indígenas de Manaus em torno, do COPIME, que é uma das organizações, se não a mais antiga organização de povos indígenas em contexto urbano no Brasil. E hoje a gente vê no censo de 2023 que a população indígena dobrou de 896 mil para quase 1.700.000, e isso se dá pelo trabalho de vocês no contexto urbano. São coletivos, assim como também o projeto dos Guardiões Ribeirinhos Socioambientais, esse projeto maravilhoso, lá da fronteira do Pará com o Amapá. Que percorre os rios da Amazônia, sensibilizando os jovens para a importância da sua cultura, para eles pararem de enxergar a cidade e a cultura externa como aquela melhor que a deles, e voltar a se apropriar dos conhecimentos tradicionais que foram passados de gerações e gerações, e que, às vezes, essa transmissão de conhecimento é rompida pelo próprio sistema que a gente vive. Enfim, são coletivos que vêm de dentro da Amazônia profundo, como diz o Benelli. E estão aqui em São Paulo generosamente para partilhar as suas vivências e saberes. A gente não pôde prometer nada mais para eles do que um transporte, uma cama, uma comida, e o resto é pela missão, pela evocação, pelo compromisso que eles têm.
E a gente agradece muito a disponibilidade de vocês. Muito obrigado. Da mesma forma, não posso deixar de falar de outras lideranças que, como a Márcia Cambela, o Felício Pontes, o Heriberto Barroncas, o Joaquim Belo, o Padre Justino, que trazem desde as suas maracas há muito tempo o compromisso com os saberes tradicionais e com os povos da Amazônia, e que também nos apoiam ao longo de todos esses anos nesse evento. E ainda aquelas pessoas que, como eu, que não nasceram na Amazônia, mas viveram lá um bom tempo, e passaram a trazer dentro do seu coração um compromisso com os seus povos, com os seus desafios. E aqui eu queria destacar a colaboração da psicóloga Aramita Greff, que desde a primeira edição desse evento tem trabalhado na construção e na garantia do espaço dos saberes femininos dentro desse evento, que nesse encontro vai se materializar, inclusive, com a roda de gestação, parto e puerpério. Esse Ajubio, esse Muzungue, como nos ensina a nação Muzungue, da comunidade quilombola Morada da Paz, Muzungue, na tradição Muzungue e Urubá, é um grande partilhar de comida e de caminho, se alargou ao ponto de que nos últimos anos o evento cresceu tanto que saiu da nossa capacidade. E esse ano a gente foi buscar ajuda e apoio em organizações internacionais que têm esse compromisso com a Amazônia fora daqui, lá no continente europeu. Então, eu não posso deixar de dizer que, se não fosse o apoio da Misério e da Alboan, esse evento não poderia acontecer, e a gente tem aqui a presença da Sara, representando essas instituições, a quem eu agradeço enormemente. A Alboan é a organização de cooperação internacional dos jesuítas, localizadas na Espanha, e a Misério é uma organização de colaboração internacional da Alemanha, que tem muitos projetos no Brasil, inclusive colaboradora da Repan também, entre outros. São alianças que a gente vai encontrando no mundo pela defesa da Amazônia. Por fim, eu não posso deixar de agradecer a toda a minha equipe executiva do Observatório de Justiça Socioambiental, a Márcia, a Cássia, a Alessandra, a Isabelle, o Ebert, pelo profissionalismo deles, lá no cantinho, pela dedicação ao longo de todos esses meses, para que tudo corresse da melhor forma possível. Assim se construiu aqui da Semana de Estudos Amazônicos, com todos esses diálogos, uma ecologia de saberes. Esse ano ainda, com um chamado tão especial que é para a gente escutar as juventudes, numa linda cooperação com a rede de vocações da Companhia de Jesus, né? A rede de vocações e juventudes, a rede naciana de vocações e juventudes, e toda a acolhida do Anchietano também, aqui em São Paulo, o que fez com que a gente cativasse a possibilidade de trazer da Amazônia jovens para dialogar com os jovens de São Paulo. E amanhã à noite teremos uma atividade muito bonita de diálogo entre as juventudes de São Paulo e da Amazônia, lá no Anchietano, além de uma audiência pública em paralelo lá na Alesp, que também foi nos procurado o poder público aqui para pautar a questão da Amazônia dentro do cenário legislativo de São Paulo. Então, essa é uma ação da Rede de Promoção de Justiça Socioambiental da Província dos Jesuítas do Brasil, essa rede que tem tantos centros sociais espalhados em todo o país e que entendem a importância da Amazônia e estão aqui para viver e partilhar os desafios que essas pessoas têm. Então, o convite que a gente faz nesse dia aos colegas da FEI, às pessoas de São Paulo, é que aproveitem, cheguem, conversem, perguntem. É um momento de fazer aliança. Nada aqui é por acaso. Isso que vocês viram agora aqui de manhã entre eles não é uma apresentação cultural. É um ritual espiritual. Porque eles nos ensinam que nada pode começar e nada pode terminar sem a autorização dos encantados, dos ancestrais. E da mesma forma, nada está posto na programação por acaso. Cada tema, cada momento foi pensado para que desse evento saiam compromissos, porque foi isso que a FEI nos disse. Nós estamos abertos para escutar e, a partir daí, construir compromissos. Compromissos de como a FEI pode ajudar a Amazônia. E assim foi pensado esse evento. Então, a gente deseja que seja uma semana de partilha, uma semana de escuta,
uma semana de troca e, acima de tudo, de fortalecer o nosso compromisso com a Amazônia e com a Casa Comum. Obrigado. Passando aqui o bastão da fala, eu quero convidar para estar conosco e falar um pouquinho para vocês o Padre Jean Fábio, que é o secretário para a promoção da justiça socioambiental da província dos Jesuítas do Brasil, a pessoa que está encarregada em animar, inspirar, acompanhar essa rede de obras sociais em todo o Brasil, e a gente acolhe o Padre Jean com muita alegria. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de registrar aqui que a CEMEI é um evento que nos ajuda a reconhecer que precisamos escutar e colocar em prática o apelo que o Papa Francisco nos faz e renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do nosso planeta. Precisamos gerar espaços que nos una a todos para o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós, afirma o Papa Francisco na Laudato Si. E ele nos diz ainda, o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Ele nos dá essa orientação de esperança. Ele nos lembra que o Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. E, nesse sentido, a partir dessa experiência, da CEMEI, acredito também que somos colocados num contexto de exercício próprio da espiritualidade naciana, que é o exercício de conhecer para mais amar e servir. Não conseguimos amar, não conseguimos cuidar daquilo que não conhecemos. Então, a CEMEI também é um espaço que nos oferece essa experiência própria da espiritualidade naciana, e isso se confirma na própria dinâmica dos exercícios espirituais, que nos coloca na segunda semana em um tempo intensivo de convivência com Jesus, participar do dia a dia de Jesus, para conhecê-lo de verdade, na intimidade do coração, na intimidade da vida concreta, do fazer concreto. E a partir desse conhecimento íntimo, deixar brotar a capacidade de amar através do vínculo afetivo. E esse amor nos coloca em movimento, no desejo de segui-lo, de amá-lo e de servi-lo. Na verdade, de servir a Deus, assumindo também na nossa vida o seu projeto, o seu modo de proceder, o seu modo de estar no mundo, que é oferecendo ao mundo a capacidade de ser expressão do amor, expressão do seu Criador. Então, a CEMEI nos coloca nesse exercício de conhecer um pouco mais a Amazônia, conhecer a sua diversidade, a diversidade dos povos amazônicos, a riqueza dos seus biomas, suas fortalezas e desafios, e conhecer a partir da escuta e da vivência com quem vem de lá. Fugir da dinâmica do ouvir e dizer, mas de ver comprovada a partir de quem vive, o que é que podemos entender pela Amazônia. Então, a partir da dinâmica do conhecimento, fazer a experiência de amar através da criação de vínculos afetivos com esses povos, com as suas histórias, com esse mundo concreto. E aí, então, se sentir motivados e motivadas a reorientar nossas práticas para o cuidado com a casa comum, propondo ações concretas para serem vividas a partir das dimensões
pessoal, social e institucional. A CEMEIA nos proporciona a experiência de amazonizar-se, conhecer a Amazônia. E a partir dessa experiência do conhecimento íntimo da Amazônia, essa possibilidade, esse movimento de solidarizar-se, de amar, de estar próximo, de servir, mas inclusive de ler, né, na nossa realidade, também local, os apelos dos nossos rios, dos nossos povos, o apelo da natureza também que nos circunda, e como na Amazônia, pede solidariedade, socorro, parceria e irmandade, porque tudo está interligado e nós somos também a natureza que nos rodeia. Obrigado. Obrigado, Tatiana. Os colegas que desejarem vir até aqui também fiquem à vontade, tá? Podem falar do seu lugar ou vir até aqui como ficarem mais confortáveis. Na sequência, eu gostaria também de convidar o secretário para a Juventude da Província dos Jesuítas do Brasil, que, como eu disse anteriormente, foi uma forte aliança com esta edição do evento, convocando, animando, fortalecendo que a gente pudesse trazer aqui a voz das juventudes para dialogarem com as vozes de São Paulo. E, nesse sentido, eu gostaria de acolher e agradecer demais também a presença do padre São Tomé. Seja bem-vindo, tá? Bom dia a todos e todas. Eu sou Tomé, sou padre jesuíta, nascido na Ilha do Marajó, na Amazônia Paraense. Venho aqui, não solitariamente, mas trazendo comigo centenas e centenas de vozes da juventude brasileira, em especial da juventude amazônica. A Companhia de Jesus sempre esteve junto aos jovens. Nasceu com jovens e esforça-se para colocar o corpo apostólico a serviço de homens e mulheres. Em sintonia com o Sínodo de 2018, o Sínodo sobre os Jovens, que trazia como título Os Jovens, a Fé e o Discernimento, realizado em 2018, nos ajuda a reconhecer em cada jovem, ou nas juventudes, o lugar teológico, ou seja, o lugar desde onde Deus continua falando ao mundo. E essa voz precisa ser escutada seriamente, acolhida. Na província dos Jesuítas do Brasil, de modo particular, os jovens têm recebido atenção preferencial na ação apostólica. Desde o momento em que assumimos o compromisso de uma maior proximidade afetiva e institucional com os jovens, auxiliando-nos na construção do seu projeto de vida. A nossa missão como rede de juventude consiste em acompanhar as juventudes na construção de um futuro cheio de esperança. E me alegro muito poder estar aqui, nesta universidade, nesta casa, nesta instituição, porque tenho sido testemunha do quanto a juventude aqui é acolhida e é protagonista no seu processo de formação e do compromisso que a universidade tem em acompanhar essa juventude na construção de um futuro cheio de esperança. Nós, em especial, como rede e na cena de juventude, e hoje, aproveitando o tema ou título desse encontro, semeia, evoca a semeadura, evoca a semente, evoca lançar. E a semente leva tempo para brotar. Eu acredito que nós, na Amazônia, estamos vivendo esse tempo da semeadura, do nascimento, do broto, do mistério próprio que implica o processo de transformação da semente. Por isso, queria deixar aqui algumas inquietudes que, nesse momento, talvez sejam mais urgentes das juventudes amazônicas. O nosso desejo como rede é inspirar
é possibilitar, é criar espaços, é conectar, é tecer redes e conectar mundos. Não somente na Amazônia, mas como rede de juventude no Brasil e no mundo. Isso só é possível se caminharmos em rede, uma característica própria do nosso tempo, sentindo-nos como uma igreja que atua de modo ou de maneira local, que pensa global e atua local. Assim como nos motiva a economia de Francisco e Clara e o Pacto Global pela Educação. Os desafios são muitos. Há mais de 20 anos nós estamos no território amazônico construindo, caminhando ao lado das juventudes, escutando, acompanhando, aprendendo e muitas vezes acertando e errando, porque é próprio nesse caminho errar e acertar. Queria deixar aqui como um eco a necessidade da escuta sincera e comprometida da juventude amazônica. Com certeza, a partir da nossa experiência no campo do cuidado, podemos criar redes de aprofundamento em relação à proteção da casa comum, não como algo externo, mas como um ambiente que nos é próprio, no qual nós somos gerados, como algo que faz parte de nós, não como algo externo a nós. Como nos pede o Sínodo de 2018, eu acredito que como Companhia de Jesus, como organizações religiosas, civis, nas mais diversas frentes, precisamos seguir apostando em criar espaços de acolhida e escuta dos jovens, respeitando suas demandas e características para transformar os sistemas econômicos que matam e ferem a nossa casa comum e nossa gente. Juntos, mas isso, juntos, em comunhão, seguiremos construindo novos mundos possíveis a partir dos nossos territórios. Vamos pensar global e vamos agir local. Muito obrigado. Muito obrigado a toda a rede de juventudes e também ao Padre Edson Tomé. E como eu falei no começo, e as falas dos secretários reforçam isso, há aqui um compromisso explícito da Companhia de Jesus com essas temáticas, da Amazônia, das juventudes. Não é um compromisso pequeno, não é um compromisso irrelevante. E quando surge o Papa Francisco como essa grande liderança mundial, vamos lembrar que a encíclica Laudato Si, ela foi lançada na porta de entrada da COP de Paris. O Papa Francisco aparentemente construiu essa encíclica, esse documento papal, que a gente chama de encíclica verde, para impulsionar a reflexão das lideranças globais sobre o meio ambiente. Logo depois, a Companhia Universal também declarou as 4 grandes preferências apostólicas universais. Todos os jesuítas e suas instituições e colaboradores no mundo estão ligados a 4 preferências apostólicas. O cuidado da casa comum é um deles, as juventudes é outro também. E nada disso, como eu falei, seria possível sem esse compromisso efetivo da província dos jesuítas no Brasil, a maior província do continente, aquela que também está presente na maior parte da Amazônia, entre os 9 países amazônicos. E a gente queria, então, acolher de maneira muito especial e agradecer muito a disponibilidade e a presença do nosso padre provincial, Padre Smida, por estar aqui conosco e simbolicamente também representar e presencialmente representar esse compromisso da província com a Amazônia, com os povos que lá estão e com as obras sociais que estão lá. Então, seja muito bem-vindo, Padre Smida. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Há 10 anos atrás, primeira vez, fui visitar
a FEI como provincial. E justamente nesta sala, Padre Peters me trouxe, esta sala fervia como uma colmeia, cheia de alunos que aprendiam, que buscavam conhecimento e buscaram, acima de tudo, o futuro, a esperança, o sentido da vida. E justamente olhando a todos nós aqui presentes, porque me incluo, fico cheio de alegria no coração, que podemos refletir e retomar os temas que são tão importantes e tão carinhosos para todos nós como Companhia de Jesus. Desde já, quero agradecer imensamente ao presidente da FEI, o Padre Peters, por esta acolhida. Mas também quero agradecer ao reitor, professor doutor Gustavo Donato, que aceitaram este desafio para organizar e somar as forças, abrir esta casa para podermos refletir, pensar, partilhar e nos amazonizar. Estar aqui no dia de hoje, como provincial dos jesuítas do Brasil, participando da 5ª semana de estudos amazônicos, me renova enquanto peregrino de uma congregação e uma ordem religiosa que traz em seu DNA missionário. Eu sou também de longe. Sou polonês de raiz, mas sou brasileiro por opção e por acolhida dos brasileiros. Não seria se os brasileiros não quisessem, mas eu me sinto brasileiro. Esses são os valores para a Companhia de Jesus: missionariedade, andar. Valores e propósitos que nesta semana estarão presentes nos painéis, nas rodadas de ideias e, portanto, nas partilhas que serão concretizadas na Semeia. Aliás, como foi afirmado aqui, partilhar e amazonizar. E para nós, jesuítas, leigos e leigas, o sentido de amazonizar é vivenciado em cada ação apostólica que realizamos há muito tempo no Brasil. Mesmo antes da unificação da província atual do Brasil, o território amazônico já era entendido pela Companhia de Jesus como um local de missão e ação evangelizadora. A província do Brasil, por meio da PAN, Preferência Apostólica Amazônica, vem fortalecendo a opção apostólica, principalmente no tocante à eleição de cuidar da Amazônia como dom de Deus para o mundo. E quando afirmamos que o pensar da Companhia de Jesus sobre a Amazônia é histórico, estamos remontando tempos distantes que têm a sua demarcação nos séculos 17 e 18. Com a missão dos princípios jesuítas no Grã-Pará. Desde início itinerante, no qual os jesuítas percorriam os povoados e aldeias, anunciando a Boa Nova, fincaram raízes que nem mesmo a supressão da companhia no século XVIII foi capaz de arrancar do solo amazônico. Neste percurso, vivenciamos o surgimento de serviços e novas iniciativas que hoje redefiniram a atuação dos jesuítas de todo o mundo no território amazônico. A semente itinerante plantada pelos primeiros jesuítas em solo amazônico pode ser saboreada na realidade da equipe itinerante,
que desde 1996 vem atuando e no século XXI tornou-se intercongregacional e interinstitucional. No relacionamento com os povos originários, se fortaleceu o trabalho da equipe indigenista, que atualmente atua na Amazônia para além do território brasileiro. As reflexões sobre a Amazônia fizeram surgir em 2003 o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES, focadas nas temáticas ligadas à promoção da justiça socioambiental, projetos que focam em questões ambientais urgentes, como as alterações climáticas e o cuidado com a água. E todo o corpo apostólico da companhia se faz presente na Amazônia com as frentes apostólicas desenvolvendo trabalhos na área da juventude, como o MAGES, na área da educação, com pastoral universitária, o Centro Alternativo de Cultura, o CAC, e a Fundação Fé e Alegria, na espiritualidade, com as nossas paróquias, o Serviço Ignaciano de Espiritualidade, o CIES, e casas de retiros, o importante trabalho que o SJMR desenvolve com os migrantes e refugiados. É neste contexto que pensamos a SEMEA, que desde 2016 vem sendo articulado pelo OMA, nosso Observatório Nacional de Justiça Socioambiental, Luciano Mendes. O OMA foi uma iniciativa da província do Brasil para ser um serviço em rede de informações, análises, ações educativas em incidência na realidade brasileira em vista da promoção da justiça socioambiental. A SEMEA promove o encontro e oferece um espaço para reflexão e debate sobre o universo da Amazônia e os seus desafios socioambientais, com o objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade civil para estas questões. São desafios que estão descritos formalmente em nosso plano apostólico da província e dimensionados e projetados no recente plano estratégico da província, que tem os horizontes pensando até 2027. Aqui incentivo a todos a conhecerem estes dois documentos da província, tanto o plano apostólico quanto o plano estratégico, com seus 5 planos operacionais e 16 planos concretos de ação, que querem abranger e ser como motivação, inspiração para toda a nossa província e todos que queiram somar conosco. Reflexões que nos desafiam a pensar a formação de um cidadão global que possa, com competências e habilidades, em reformar o mundo por meio de uma consciência potencializada com uma visão ecológica integral. É este mundo que desejamos, aliás, mais que desejamos, estamos trabalhando diariamente para esta construção do mundo novo, um mundo para todos, um mundo justo. Nosso espírito é amazonizado pela compreensão e compromisso de missionariedade. Assumimos com a sociedade o compromisso de colaborar, ajudar a fazer o mundo para todos.
resgatando os valores e os povos que aqui estão antes de todos. Passados 7 anos da primeira Assembleia, vejo que estamos caminhando firmemente para atingir nosso objetivo de nos amazonizar. Durante esta semana, teremos aqui a oportunidade de ouvir importantes lideranças dos povos indígenas e pessoas que se dedicam a proteger o planeta. Muito obrigado a todos que vieram aqui da Amazônia para estarem refletindo e nos ensinarem o que significa ser mais de Amazônia. Como não só ideia, mas como espaço e um olhar teológico que nos ensina a olhar o mundo a partir da experiência da Amazônia. Olhar o mundo na perspectiva que Deus o criou para todos. Aproveitem esse momento para ouvir e dialogar, pois por meio da informação e da comunicação aberta e sem preconceitos, construiremos um mundo verdadeiramente fraterno e justo. Desejo a todos e a todas uma ótima semana de estudos amazônicos. E muito obrigado e que Deus nos abençoe neste momento. Muito obrigado, Padre Smith, muito obrigado a toda a estrutura da Província dos Jesuítas do Brasil, que nos apoia. Também colocar aqui em destaque a homenagem ao Círculo de Comunicação da província, aqui representado pelo Paulo Morégua, que tem sido cada vez mais um parceiro muito estratégico e eficiente nas nossas frentes apostólicas. E já gostaria de convidar também a fala dessa casa que nos acolhe, o senhor presidente da FEI, da Fundação Educacional, o senhor Padre Saboia de Medeiros, o Padre Teodoro Peppers. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado por toda essa acolhida. A FEI, Fundação Educacional Marciana, ela se originou pela iniciativa do padre Saboia de Medeiros para a formação de capital humano para o desenvolvimento do Brasil nas áreas de gestão, administração de negócios e de ciências aplicadas. A FEI é uma instituição educacional comunitária. Foi constituída pelos colaboradores para expressar a missão da Companhia de Jesus, formando pessoas cidadãs, promotoras da paz e do bem comum, atentas à preservação da vida, ao cuidado da natureza, ao equilíbrio ecológico. A FEI sentiu-se honrada ao ser convidada a sediar esta 5ª semana de estudos amazônicos. A preparação foi articulada pelas organizações e participações constituídas da província do Brasil, com a indicação de representantes da FEI pelo reitor. Certamente, a programação demonstrará a ampla participação do Núcleo de São Paulo, dos Jesuítas e da própria Amazônia aqui presente. Ao dar as melhores boas-vindas e fraternal acolhida a todos os participantes, eu desejo mencionar. Eu recebi, 15 de maio de 22,
do Luiz Felipe um e-mail dizendo: o motivo deste contato é retomar nossos diálogos sobre a próxima edição da CEMEA para a sua 5ª edição. Desde 2019, está pensada para acontecer em São Paulo, justamente em uma colaboração entre MAGES, FEI e OMA. Outra menção: o fundador da FEI, Padre Saboia de Medeiros, deixou-nos como legado seu lema: tudo que falta me atormenta. Ele citava em latim. Estava sempre inquieto, visionário, desejando oferecer o melhor para a formação da juventude. Motivava com o seu entusiasmo e exuberância. Sua personalidade, atuação, nome sugerem caminho na busca da qualidade, do melhor serviço, da inserção na busca de solução de problemas e melhoria da sociedade na promoção da vida e do bem comum. Padre Saboia não sabia falar baixo. Ele falava sempre gritando e dizia que ele foi educado por 2 tias surdas que só no berro o escutavam. Este homem, um grande comunicador, ele deixou um livro escrito com 365 meditações, uma para cada dia da semana. Alguns dentre nós, assim como no início você mencionou a necessidade da autorização dos que nos precederam, das entidades, daquilo que é importante em cada cultura, nós aqui também abrimos essas páginas. E eu abri hoje assim: o que ele diria hoje, amanhã e depois para nós? Vejam o que eu anotei. Ele escreve para o dia de amanhã: o tema da meditação é olhar para frente. E ele põe assim: o segredo da vida espiritual é olhar para o que falta. E há uma frase latina que se traduziria assim: o que falta me atormenta. Veja a coincidência. Eu tinha escrito ontem e hoje eu leio isso. E ele continua dizendo o seguinte: só se anima a andar quem percebe que lá na frente há muito a colher. Quem vê que ainda não tem nada do que poderia ter. Quem percebe o insatisfatório do que fez ou do que está fazendo. Quem não se embebeda pelo sucesso, quem não se espreguiça à beira do caminho, quem não se fia das aparências. O que resta é muito mais do que o realizado. Vejam que também o nosso antecessor nos dava recados fortes. O que falta nos atormenta. Foi falado do OMA, observatório importantíssimo. Mas ele tem um nome: Luciano Pedro Mendes de Almeida. É o nome do OMA. Ele recorda o sacerdote, o professor universitário na FEI, bispo formador de comunidades, líder solidário do episcopado, formador de opinião, defensor dos pobres, orientador de espiritualidade sacerdotal e laica,
grande amigo fraterno. Seu processo para o reconhecimento de sua santidade prossegue confiado à devoção de tantos por ele agraciados. Na fé, lecionou, partilhando saberes, testemunhando sabedorias criativas com estudantes, docentes, colaboradores. Mencionam, pisamos terras do ABC paulista. ABC, para nós, aqui em São Paulo, significa Santo André, cidade, São Bernardo da Borba do Campo, São Bernardo aqui, São Caetano do Sul, que também tem no Nordeste, e Diadema, entre outros. Por essas terras transitou São José de Anchieta. A estrada tem seu nome. Voluntariamente, em sua juventude, veio oferecer seus talentos, cultura em partilha com as populações do Brasil. Confiável, com credibilidade, dedicou-se a facilitar o acesso de todas as gentes à cultura e à participação. Observou costumes, captou a linguagem, ensinava e era ensinado. Observador da natureza, da mata, flora, fauna. Entendeu processos para a cura natural de enfermidades e males. Superou barreiras para construir conciliação de usos e costumes. Conhecedor da pessoa, encontrou meios facilitador para a construção da humanidade em sociedades construídas e em construção. Entregou suas energias e criatividade a criar laços de bom relacionamento sustentável entre as culturas. Aprendeu a comunicar-se, criando acesso às línguas, convivendo com as comunidades e etnias. Pedagogicamente, utilizava os talentos naturais pela música, teatro, interessava-se pela fauna e flora. Homem incansável, inspirador de heroísmos, Anchieta do Brasil prossegue, inspirando na busca de respostas aos problemas, na multiplicação de oportunidades para todos. Anchieta, Saboia, Mendes de Almeida, especialistas na arte de ajudar, estar ao lado, reagir para a transformação e a conversão dos usos e costumes, convencidos de que os pensamentos e os caminhos do Senhor não são os pensamentos e caminhos humanos. É uma citação de Isaías, que ele procurava entender o que é que Deus pensava, como é que Deus agia. O Senhor é compaixão e reconciliação. O ser humano possui a faísca de Deus, a autonomia pela racionalidade. Recebeu a autoridade para o cuidado de si, do próximo, da natureza, da vida. Deus diminui a distância, decidindo a encarnação para realizar a redenção humana, para que o homem e a mulher, sadios, com dignidade, livres, expressassem a glória de Deus. Aderir ao Senhor é promover que todos tenham vida
e vida em plenitude. A adesão à fé exige de todos a promoção e a expressão da justiça, garantidas a todos os povos, nações, pessoas e o reconhecimento de seus valores, culturas, modos de ser. A Companhia de Jesus prossegue sua vocação, desejando trabalhar com todas as pessoas de boa vontade, inserindo-se nos ambientes para conhecer e partilhar em redes os chamados do Senhor. As inserções sendo articuladas nos locais, regiões, países. A Amazônia torna-se preferência apostólica e assumida, a se tornar presente em todas as expressões. No Brasil, um amazonizar-se. Na América Latina, através das redes internacionais. Na Igreja, com o sínodo da Amazônia Querida. Na humanidade, através do meio ambiente e sustentabilidade. Saúdo com alegria o diálogo da universidade com as representações amazônicas, para melhor conhecimento, para a partilha das responsabilidades na articulação de boas propostas, no tocante à harmonia entre pesquisas tecnológicas fomentadas e a sustentabilidade do próprio planeta, através da preservação cuidadosa entre os grandes negócios e a circularidade da economia, entre o respeito às culturas, saberes ancestrais e a regulamentação legal garantidora da paz e progresso social cidadão. O espaço é de todos, universal através dos direitos, deveres, responsabilidades, autoridade do testemunho. Não somos frágeis, nem estamos sós. Muitos nos precederam, iluminando o caminho da esperança, nominados e anônimos, mas repletos da generosidade plenamente humana, alimentada pela nossa fé promotora de justiça. Desejo uma boa participação para todos. Obrigado pela introdução. E ainda no âmbito da FEI, para contar um pouco para a gente sobre toda a construção dessa equipe maravilhosa que construiu todo esse espaço, a programação, a estrutura, toda a equipe aqui da FEI. Eu gostaria de convidar também a acolher aqui entre nós o magnífico reitor da FEI, professor Gustavo Donato. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Estimado Padre Smida, estimado Padre Peters, Luiz Felipe, e com muito carinho aqui acolho, com todas as equipes, com todos os convidados, professora Maria Tereza, que aceitou o meu convite para coordenar carinhosamente aí a nossa equipe organizadora do nosso SEMEA. Muito obrigado pela presença e nos nomes aqui citados, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros aqui à frente, mas também todos os presentes da província, dos Jesuítas do Brasil, do OMA, da REPAN, da FEI, todos os nossos convidados, especialmente os nossos 61 convidados especiais da Amazônia, que nos trazem aqui certamente muitas inspirações, muito aprendizado, porque justamente nós precisamos discutir participando, sendo parte do que nós estamos aqui tratando no nosso SEMEA. É uma grande alegria nós recebermos o 5º SEMEA na nossa escola, especialmente porque é um trabalho de construção de muitos anos e que ocorreu de maneira muito exitosa na Unicap, na PUC-Rio, na Unicinos, na FAGE. Então, quando recebemos o e-mail, Luiz Felipe, que o Padre Peters partilhou comigo, nós ficamos não só felizes, mas muito honrados em podermos trabalhar junto como
a missão da FEI e os nossos dons poderiam contribuir à importante discussão da Amazônia. Então, à luz da Laudato Si, da preferência que trata do cuidado da nossa casa comum, da visão de ecologia integral e especialmente de todas essas emergências que se impõem para o futuro da nossa humanidade, as temáticas discutidas foram consideradas não só essenciais, assim como dialogam diretamente com a missão, a visão e também as eleições estratégicas da FEI. E isso foi alvo de toda uma construção conjunta. A FEI, como o Padre Peter já comentava há pouco, ela busca formar pessoas e gerar saberes para uma sociedade mais desenvolvida, mais humana, mais sustentável e mais justa. Nesse sentido, ao longo de todas as discussões da comissão organizadora, as temáticas que iam aparecendo, o cuidado com os povos originários, a diversidade, toda a biodiversidade, a bioeconomia, as questões da Amazônia na influência climática, a preocupação com o aquecimento global, preservação da floresta, a economia circular, todas as cadeias de valor e as dinâmicas econômicas que são tão específicas das regiões amazônicas e que nós temos que cuidar e estudar mais aprofundadamente para poder apoiar o nosso povo que lá reside. O bem-estar das populações, questões de energia, de saneamento, suprimentos, a segurança das pessoas, tecnologias sociais e como nós poderíamos olhar para a nossa população amazônica à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para 2030, assim como tecnologias habilitadoras de soluções para a qualidade de vida dessas pessoas e a preservação, como monitoramentos, inteligência de dados, a valoração da floresta em pé, porque é evidente e cada vez mais o mundo vê que a floresta em pé, preservada, tem muito mais valor do que uma floresta indevidamente explorada. E nós entramos aí em todos os campos, não só da preservação, mas até das finanças verdes, dos créditos de carbono, da captura de carbono da nossa atmosfera, entre outros pontos. Todos esses temas, então, eram tão relevantes a FEI, ao Brasil e à América Latina, que nós tínhamos que transformar ou ajudar a transformar essas emergências correntes em ações e oportunidades de um amanhã melhor. E quando estavam pensando a comissão organizadora e como nós poderíamos colocar o DNA de tecnologia, de inovação e de negócios da FEI para ajudar o Quinto Semeia em seus raciocínios, eu também parafraseei o nosso fundador, então serei repetitivo com o que o Padre Peters colocava, mas me ocorreu, o que falta nos atormenta. Esse é meu grande norte. Então, a decisão foi pela composição de uma comissão organizadora que fosse bastante multidisciplinar e que pudesse trazer perspectivas que realmente agregassem, mas provocassem a organização do evento. E assim foi, né, Luiz Felipe? A professora Maria Tereza é uma pesquisadora em sustentabilidade e é a coordenadora do nosso programa de pós-graduação em administração. Junto dela, vieram o professor Jacques, professora Daphne, a recém-doutora Débora Souza, que está ali, entre outras pessoas. A Débora estuda a Amazônia, exatamente. Então, uma visão que vai dos negócios à sustentabilidade, à bioeconomia e novos modelos sustentáveis de vida. Então, isso fazia todo sentido. O professor Fábio do Prado, meu amigo, antecessor como reitor aqui na FEI, ajudou de pronto quando eu pedi a ele que ele estivesse junto da professora Maria Tereza, porque participou das discussões do SEMEA desde o início, quando se pensava em realizar na FEI. A equipe de Ciências Sociais, a professora Carla, o professor Hugo Sakamoto, que é um especialista em ecologia e sustentabilidade. Aí vieram os amigos da Química, a professora Andréa Morandinho, o professor Rodrigo Sela, são pesquisadores em biotecnologia. A Amazônia tem a biodiversidade mais rica do planeta e é extremamente inexplorada em termos de valor agregado e, inclusive, benefício que pode trazer ao nosso país, devidamente preservada, mas devidamente aproveitada em agregação de valor para a nossa população. E, por fim, mas não menos importante, as equipes de computação, representadas pela professora Leila Bergamasco. É uma cientista de dados que trouxe para nós, junto das equipes, a visão da computação, do monitoramento, da internet das coisas, da inteligência artificial e como nós podemos olhar a Amazônia de maneira isenta de ideologias, mas sim tecnicamente robusta, de maneira tecnicamente robusta, para a tomada de decisão e para a preservação.
E a FEI é um celeiro de desenvolvimento de pessoas qualificadas e tecnologias, viu, Padre Smith, nesse sentido. Eu quero aqui fazer uma quebra de protocolo e até fazer um destaque. Hoje pela manhã, às 6h13, um de nossos pesquisadores, que está lá no fundo, o professor Paulo Sérgio Rodrigues, levante aí, professor Paulo Sérgio, por gentileza, levante a mão. O professor Paulo Sérgio recebe um e-mail da revista simplesmente mais importante do mundo em visão computacional e inteligência artificial. Ele teve mais um artigo aceito para esta revista sobre pattern recognition, que é justamente o que nós podemos usar para fazer mapeamentos amazônicos sobre desmatamento ou não, é o mesmo tipo de tecnologia. Ele escreveu um WhatsApp para mim hoje cedo, que hoje é o dia mais especial de sua carreira. Então, professor Paulo Sérgio, parabéns, porque isso é uma contribuição significativa. Naturalmente, diversos outros professores se juntarão aos nossos painéis, eu quero agradecer muito. Mas, caminhando aqui para as últimas reflexões, as questões sociais, especialmente de sustentabilidade, têm, na minha humilde opinião, que ser olhadas de uma maneira mais ampla, porque elas têm alterado a geopolítica global. Como todos sabem, a Amazônia, Brasil e América Latina têm sido o ponto de atenção de todo o globo, inclusive no que diz respeito à realização de investimentos. Nosso país tem uma biodiversidade incomparável, água doce como nenhum outro, abundância de fontes para emissão de créditos de carbono altamente competitivos, a quarta matriz energética mais limpa do mundo, é celeiro da emergente economia do hidrogênio verde, além de um povo extremamente criativo e capaz. E a Amazônia é central, mas nós devemos prestar muito mais atenção a ela, cuidar e fazer a devida exploração para o bem do nosso povo, do nosso país e da América Latina. Tem um livro que eu li no ano passado, que eu recomendo muito, que se chama O Novo Mapa, Energia, Clima e o Conflito entre Nações. É do Daniel Yergin. Ele traz muitos insights sobre como nós podemos ter desenvolvimento econômico, social, mas principalmente ligado à sustentabilidade e uma união entre os nossos povos. Isso é ainda mais importante com as posturas protecionistas que nós estamos tendo no pós-Covid e na guerra da Ucrânia. O World Economic Forum soltou um artigo recentemente em que ele coloca quais são as 3 competências do século XXI para as pessoas e para os professores, os profissionais. E elas vão muito além das competências hard, que nós falamos, técnicas, ou então comportamentais e humanas. Ele coloca 3 competências principais: o letramento em futuros, a esperança e a fraternidade. Nós temos que ter muito mais fraternidade, com certeza. E os países emergentes, que nós fazemos parte, o E7, eu não sei se todos sabem, mas vocês sabiam que nós somos mais poderosos, poderosos entre aspas, nós temos mais potencial, inclusive em termos de PIB, do que os 7 maiores países que constituem o G7? Os emergentes, os 7 emergentes, têm, considerando paridade de poder de compra, 20% a mais PIB do que os maiores países do mundo. Ou seja, nós somos parte e as cadeias globais de valor estão sendo completamente redesenhadas. E elas têm que ser mandatoriamente totalmente sustentáveis. E o foco hoje, como sabemos, é a América Latina, centralmente a Amazônia. Nós temos, por isso, que valorizar iniciativas como o CEMEA de maneira absolutamente total. Eu quero agradecer a cada um que participou do preparo com carinho e participará com toda a atenção da nossa Semana de Estudos Amazônicos, pois nós estamos aqui hoje construindo capítulos do nosso amanhã e pelo bem comum. Pessoas, a nossa união e um futuro sustentável devem ser sempre o nosso norte. E esse é o norte da FEI. Que nós tenhamos dias muito inspirados e abençoados, e o meu muito obrigado de coração a cada um e a todos da nossa comunidade e os parceiros na execução desse belíssimo evento. Muito grato. Eu, para ter uma boa ideia das possibilidades de cooperação e colaboração que a gente pode ter com a FEI a partir das nossas realidades na Amazônia, o pessoal das comitivas já estão todos bem instruídos a virem com essas propostas já na ponta do lápis. Convidar esse professor aí no fundo para ir para essa roda de conversa à tarde já, não é? E a gente agradece mais uma vez a acolhida. E também, como eu havia falado, desde
do último evento da Semana de Estudos Amazônicos em Belo Horizonte, quando fomos para a FAGE e para Dom Helder, nós experimentamos a elaboração de um formato de evento um pouco distinto, saindo exclusivamente dos muros da universidade e indo em direção também às obras e outras presenças apostólicas da companhia naquele território. E dessa vez São Paulo, obviamente, supera as nossas expectativas e também coloca um nível maior de desafio, porque são muitas obras aqui no território. E a gente, amanhã, quarta-feira, é o dia onde nós estaremos com várias pessoas, como eu falei, dessas comitivas, fazendo diferentes oficinas em vários lugares. E isso não é possível sem a presença de um superior do núcleo apostólico aberto, em diálogo, disponível, que construa pontes. E, nesse sentido, eu gostaria sim, de acolher também e agradecer o superior do núcleo apostólico de São Paulo, o Padre Edson de Lima, que está aqui conosco, para fazer essas palavras. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Padre Edson de Lima, eu sou recém-nomeado coordenador do Núcleo Apostólico de São Paulo. Não posso deixar de fazer agradecimento ao Padre Carlos Alberto Portieri, que acompanhou esse processo até então. Então, nesse dia, eu só gostaria mesmo de agradecer uma vez mais ao OLMA e também à FEI por esta articulação e reforçar e pedir, né, que os próximos CEMEA tenham essa característica de envolver as obras. Então, nós estamos num lugar que tem uma reflexão bastante forte, né, das tecnologias e de desenvolvimento e de economia, mas a reflexão tem que chegar também nos nossos educandos. Então, esses dias teremos no OCA, no Fé Alegria, no Colégio São Luís, no Colégio São Xavier, no Centro Anchetano. Então, eu creio que esse modelo vai se configurando, que é um modelo seguro, para que a gente possa dialogar, né, com um público cada vez mais amplo e também amazonizar desde da infância até a vida adulta. Então, só isso que eu gostaria de dizer. Então, muito obrigado, parabéns pelo excelente trabalho e muito bem-vindos os nossos irmãos e irmãs da Amazônia. E me encheu de emoção hoje essa oração inicial, porque me recordou o caminho que fiz de Tabatinga a Tocantins, onde estive lá por alguns dias, conhecendo e convivendo com os ribeirinhos. Então, muito obrigado e muito bem-vindo. E também, sim, fazer uma referência ao Padre Cotieri, que também sempre estendeu as portas, abriu as portas e estendeu os braços para que esse evento possa ter acontecido em outros lugares de São Paulo. E eu quero aqui também, em nome do Observatório, destacar a presença dos colegas do Centro Santa Fé, que estão aí, é um centro oficial que compõe a rede de promoção de justiça socioambiental, junto com oficinas culturais Anchieta, o OCA, e que cada vez mais fortalecem a nossa rede também e nos acolhem com muita alegria aqui em São Paulo. Então, muito obrigado, Walter, e colegas que estão por aí, pelo trabalho todo de Santa Fé. Seguindo já quase para o final da nossa mesa e depois passando alguns recados finais, como vamos proceder nos próximos momentos, eu gostaria também de convidar o delegado para a Amazônia da Província dos Jesuítas do Brasil, Padre Davi Romero, que sempre foi uma pessoa, desde o primeiro evento, estendeu a mão e apoiou e incentivou para que a gente pudesse concretizar essas atividades. Então, gostaria muito de acolhê-lo e agradecer sempre a sua disponibilidade, a sua parceria. Muito obrigado, Padre Davi. Obrigado, Luiz Felipe. Bom dia, gente. Hello, everybody. Gostaria de saudar a nossa mesa, abertura, especialmente Marcibanha Saterei e Mairene Lopes, por ter as mulheres conosco. Muito bom.
Também agradecendo a Maria Tereza, a professora Maria Tereza, e a equipe, todo o apoio do professor Gustavo para aqui. É muito bom estar aqui, né? São Bernardo, no campus bonito da FEI, é um lugar importante de pensamento, pesquisa e partilha. Então, tem muita razão estar aqui, partilhando saberes, sabedoria sobre a Amazônia e construindo, né, uma futuro cheia de esperança. Eu sou o padre Davi Romero, jesuíta. Eu sou delegado do provincial, Padre Schmida, para a Amazônia. Eu sou dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, sou do estado de Louisiana. Tenho mais de 30 anos no Brasil e 20 deles na Amazônia. Então, após aquela oração bonita inicial, houve um filme sobre a Amazônia. Artistas partilhando seus dons e talentos e solidariedade com a causa. Mas para a gente que mora na Amazônia, traz uma dor, traz uma preocupação, uma tristeza de ver as florestas queimadas, os rios poluídos e tanta destruição para esse patrimônio tão importante. Nós, como criaturas diante do Criador, temos que chegar a sentir essa indignação e dor quando a gente vê cenas como essa. O ano passado, eu estava em Itaquí, dando um retiro ecológico, e uma mulher estava partilhando com a turma, e ao chegar um dia à sua casa, no apartamento, os homens estavam cortando uma árvore. Ela ficou choqueada, ficou chorando, porque todos os dias ela via, né, essa árvore, né, e cria vamos dizer, uma amizade, uma apreciação para essa árvore. Na partilha, isso foi 2 anos depois, ela começou a chorar de novo, a contar essa experiência dela. Veja essa conexão, né, com a natureza. Outra foi quando também estava morando em Manaus anos atrás, a cozinheira chegou em casa chorando, triste. O que aconteceu, dona Lida? Ela disse, morreu meu papagaio. E ela ficou assim, de luto, por uns 2 ou 3 dias. Papagaio. Mas era essa conexão com a natureza, com esse pássaro que marca o povo de Amazônia. E a necessidade dessa conexão, de sentir interligados, realmente. Tudo está interligado, tudo conectado, né? E que a destruição da criação, da natureza, o desrespeito, o descuidado, né, tem que mexer com a gente. Então, é bom estar aqui para escutar, para dialogar, para partilhar, para cuidar, para aprender. Uns anos atrás, aprendi uma lição de vida numa aldeia indígena. Estava na hora da janta, eram uns 20 pessoas. Aí a matriarca estava com a panelão, né, caldo, era um macaco que estava sendo cozido. Na hora da janta, distribuição, ela cortou um pedacinho da carne para cada pessoa, adultos, jovens e crianças, porque crianças também precisam de proteína. Caldo e farinha à vontade, cada um com um pedacinho de carne. A sensibilidade e o cuidado dessa senhora, né, me marcou desde aquele tempo. De todos devem receber um pedaço do macaco. Todos devem receber essa proteína. Cuidar, saber dividir, partilhar.
grande lição de nossos irmãos e irmãs indígenas. Terminando, queria só, mais uma vez, parabenizar essa experiência intercultural. Caminhando juntos é o único caminho para enfrentar, né, essa destruição e desrespeito, descuidado. É uma tristeza de deixar uma minoria de pessoas machucar, destruir esse patrimônio tão valioso, tão importante, não só para o Brasil, não só para o continente, mas para todo o planeta. Gratidão pela equipe organizadora e pela presença de todos e todas os que vieram de perto, os que vieram de longe, que possamos ter uma excelente semana de estudos sobre nossa querida Amazônia. Obrigado, sempre com histórias que cativam também, nos chamam a atenção para o que é importante, né? E, seguindo, então, eu gostaria de comemorar e agradecer a presença e a participação e a representação da Rede Eclesial Panamazônica. A Rede Eclesial Panamazônica é essa grande rede da igreja e ela nos possibilita a conexão com outras lideranças, outras igrejas, outras fés, outros povos, e completou agora 7 anos, eu acho, né? 9 anos esse mês, então há 9 anos vem fazendo esse trabalho de articulação, e nós estamos, enquanto Companhia de Jesus, envolvidos diretamente em vários trabalhos, desde as esferas locais, como em Manaus, em Belém, como que é a nível nacional. E por isso eu gostaria, então, de acolher com bastante alegria também a secretária executiva da Repan Brasil, a irmã Irene Lopes, que está conosco. Obrigado. Bom dia a todos e a todas presentes nesse grande puxirum. É com grande alegria que, em nome da Rede Eclesial Pan-Amazônica, participo desta mesa de abertura desse grande e tão precioso evento. Inicio cumprimentando o Padre Smida, provincial dos Jesuítas, professor Dr. Gustavo Donato, reitor da FEI, Padre Teodoro, presidente da FEI, e Marcivânia Sataremaué, liderança indígena. Por meio deles, cumprimento todos os presentes nesta mesa. Olhar para o nosso povo aqui presente e tanta gente que acredita e contribui com a Amazônia faz o coração vibrar. A Semana de Estudos Amazônicos é uma atividade que a Repan Brasil tem um carinho muito especial e se alegra em contribuir na construção e organização. Poder levar a Amazônia para outros espaços fora do seu território e tornar os povos, costumes, culturas, diversidade, riquezas, saberes e tantas coisas bonitas que temos por lá para os diferentes rincões desse Brasil é de uma beleza e de uma importância sem tamanho. A Amazônia é maior do que apenas um território geográfico e precisamos nos amazonizar. Amazonizar é um verbo que nos leva à ação, a sair do nosso lugar comum em direção ao conhecimento, ao estudo, ao aprofundamento sobre a Amazônia e, consequentemente, a amá-la, a protegê-la e a defendê-la. E acredito que aqui nesse ponto que incide a grande importância da semeia, quanto nos proporciona anualmente e em diferentes espaços a educar as pessoas sobre a importância da Amazônia, sua cultura, seus povos e seus espaços. Aproveito a oportunidade para agradecer aos jesuítas do Brasil por acreditar nesse processo e nos proporcionar chegar especialmente no meio acadêmico, para provocar os pensadores e pensadoras contemporâneos a olharem para a Amazônia.
Como dizia Paulo VI, e nos reafirma o documento de Santarém, Cristo aponta para a Amazônia. Nosso olhar, corações e mentes também precisam estar direcionados para o território e seus povos. A sabedoria ancestral que de lá emana, e nesta semana teremos tantas trocas de saberes que testemunharão isso, nos indica um caminho de retorno às nossas origens para ressignificar nossas práticas e ações cotidianas. Acredito que este ano, ao armarmos nossa tenda em São Paulo, grande centro urbano do nosso país, num momento tão importante da nossa história e muito significativo, falar sobre governança territorial, a economia circular, aqui nos abre as portas para repensarmos nossas práticas e aprender com os povos da terra as belezas de ações de um modo de vida que nos ajuda a repensar o modus operandi que estamos imersos, gerador de tanta desigualdade que alimenta um sistema de morte. Que essa oportunidade de amazonizar São Paulo se torne ação viva nas vidas de todos aqui presentes e que ecoe pelos corredores desse centro universitário, espaço de tanto saber. E que a vida dos nossos povos aqui presentes seja a oportunidade de apenas com seus corpos construir, contribuir com a reflexão e elaboração de novos saberes e práticas que nos ajudem a construir um novo céu e uma nova terra, uma nova relação com a nossa casa comum. Desejo a todas e a todos uma excelente semana de estudos amazônicos. Obrigada. Obrigado, Irene. Obrigado à Rede Eclesial Panamazônica por cada vez mais apostar na comunhão, no encontro. E, bom, chegando aqui no final, depois, peço que se mantenham aí, depois da fala da Marcivânia, para a gente poder fazer alguns últimos encaminhamentos. E vocês sabem que a CEMEA, ela sempre teve duas grandes madrinhas, né? Tem que respirar fundo. A primeira era a Dona Rosa, do Alto Solimões, Dona Rosa Ticuna, que esteve nas primeiras edições conosco. Dona Rosa, quando foi para o Rio de Janeiro, alguém estimava a idade de Dona Rosa entre 90 e 130 anos. Ninguém sabia muito bem quantos anos ela tinha, na verdade, nem ela. Ela era a maior parteira lá da região do Alto Solimões, Tabatinga, Betim e Ticuna. E ela conheceu o mar a primeira vez na Semana de Estudos Amazônicos do Rio de Janeiro, de Recife, na verdade, né? E não quis entrar, achou que o mar era muito triste, muito grande. Tinha uns parentes dela que tinham de tomar banho de mar e tinham ficado gripados. Ela era uma pessoa muito sábia e muito simples e nos deixou uns 2 anos atrás, né? E a gente tem pessoas que vão construindo esse evento como um pilar assim que a gente precisa estruturar. Fiz referência a todas elas aqui, né? O Bené tá aí, o Benedito também, nosso pajé caboclo, né? Que é um cara que nos ensina a respirar quando a gente está ansioso também. E a outra madrinha desse evento é a nossa cacique geral, né? A nossa Tuxal, a Marcivana Seteré Maué, do povo Seteré, da coordenação dos povos indígenas de Manaus e entorno, que desde o primeiro momento também nos ajuda concretamente, espiritualmente, emocionalmente, nos guia para que esse evento possa acontecer em todos os lugares do Brasil. A gente aprende que na Amazônia é circular, né, Max? Na Amazônia tudo é circular. E a gente aqui está fechando o ciclo, porque a gente está terminando de passar por todas as instituições de ensino superior com carisma jesuíta no Brasil. A FEI fecha esse círculo. Depois disso vem a COP em Belém, e depois a gente vai ver como é que vai. Mas nada disso, como eu disse, seria possível sem essas pessoas.
E uma delas é de maneira muito especial e carinhosa que eu quero acolher aqui, que é a Marcivânia Maué. Muito obrigado, Márcia, pela tua presença. Seja muito bem acolhido. Herotrania, Moacusese, Oitoma, Sivana Satremaué, Manaspe, Aline Enher, Otaué, Mavesquepei. Estou coordenadora da COPIM, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus em Torno, primeira organização indígena criada no Brasil que discute a situação, a realidade das populações indígenas que vivem em cidade. Porque a Amazônia, além de... A Amazônia também é urbana, a Amazônia também é cidade, é das metrópoles também, que tem os mesmos problemas que tem São Paulo, por exemplo. E é uma coisa que quase a gente não discute, né? Agradecer o convite. Quando nós saímos em 2019, né, do quarto CEMEA, já vínhamos já entusiasmados a passar. Saímos do sínodo, né? Foi do sínodo da Amazônia, nós estávamos indo direto para o CEMEA, né? Cheio de novidades, de amazonizar, de casa comum, de querida Amazônia, era tanta coisa, né? E aí veio a pandemia, nós já entrávamos também, depois do CEMEA, já vivenciávamos, eu acho que um dos momentos mais tristes e dolorosos da nossa história, que foi a pandemia, e principalmente na cidade onde nós estamos, né, que é Manaus, que foi repercussão mundial daquilo que aconteceu com as populações indígenas na cidade. Mas queria aqui saudar a Amazônia que é das pretas, né, dos pretos, dos extrativistas, né, dos leigos, das religiosas que estão aqui, a Amazônia que é dos ribeirinhos, dos caboclos, né, a Amazônia que também é dos povos que nunca tiveram nenhum contato com a sociedade, né? A Amazônia que é dos povos de recente contato, com pouco menos de 30 anos, a Amazônia que é dos aldeados, e a Amazônia que é também daquelas populações que estão na cidade. A Amazônia é uma diversidade. Só em Manaus nós somos 51 povos diferentes. Somos a cidade de maior população indígena do Brasil. O censo do ano passado diz que somos mais de 71 mil indígenas somente na cidade de Manaus. Nós da COPIM dizemos que somos mais de 100 mil indígenas vivendo lá. Estar aqui para nós, então, é um momento muito especial. Eu estava atenta às falas. E aí, eu trago aqui, não sei se vocês conhecem, uma tecnologia ancestral. Eu trago o Patauí, né? O Patauí que é um dos símbolos do meu povo Sateré-Maué, né? Foi criado aí pelos nossos antepassados e ele é um suporte de cuia. Mas para nós indígenas, essa tecnologia ancestral, ela tem um significado que vai para além apenas de segurar a cuia. Ela o formato dela é a união de dois mundos que a gente pode dizer. O que é celestial e o que é terreno, porque eles não estão desconectados, né? Faz parte da mesma espiritualidade. E é como nos vemos na Amazônia. Para nós, povos indígenas, não há essa divisão de seres, né? É tudo, de fato, circular. É tudo um grande círculo na Amazônia, então é tudo
que está conectado, e se o nosso entendimento não for dessa forma, essa tecnologia ela não seria tão eficaz para nós como é hoje ainda, né? Que simboliza, tem um simbolismo muito forte para nós. E pensar essa Amazônia hoje, nós estamos saindo, semana passada enterramos o marco temporal, e a gente acha que também essa história, né, ela é também de todos que estão aqui. Eu me lembro, estava refletindo que o SEMEA não é apenas uma semana, né? O SEMEA esteve conosco durante toda a pandemia, esteve lá junto de nós. Ficou indignado quando nós estávamos lutando para sermos vacinados, para entrarmos no grupo prioritário da vacina. E o SEMEA vai para além de apenas um encontro, de falarmos para conhecer a Amazônia. Ele é também um compromisso, é a discussão de políticas públicas, é de pegar esse conhecimento acadêmico e colocar a favor da vida. É assim que nós sentimos o SEMEA. E eu fico muito grata de estar aqui, não é? Sentimos falta, ficamos felizes, tem uma participação muito boa, nós estamos lá com... E aí a gente fala, onde nós estamos, está a nossa economia. O não branco, ele não entende bem quando a gente fala, né? Está lá os nossos artesanatos, né? Uma outra economia que é formada pelas mulheres, pelas crianças, pelos jovens, pelos anciãos, é a circularidade. Eu sou apaixonada quando eu vejo, né, os parentes, os artesãos, os artistas, né, quando eles estão fazendo, confeccionando o artesanato, porque a criança está ali aprendendo, né? O homem está furando a semente, né? Então todos os mais velhos estão ali fazendo a comida, e é muito essa economia indígena, ou essa economia de vida para nós, ela é bem diferente dessa que hoje é pensada para a Amazônia numa perspectiva da exploração e da depredação desses elementos sagrados que nós temos na Amazônia. Então é isso. Então eu gostaria de agradecer a todos o acesso, né? E vamos ficando aí, depois contribuindo mais, né, Lídia? Marcivana, eu gostaria só de fazer um comentário aqui complementar, muito agradecido em nome da comunidade do Centro Universitário FEI pela presença de todos, e justamente na questão da continuidade, para que não seja uma semana, nós fizemos um pedido à comissão organizadora. A montagem da comissão do lado FEI, tão multidisciplinar, que vai desde o lado espiritual, social, até as tecnologias, o pedido foi que esse grupo seguisse e constituísse uma equipe institucional, certo, professora Maria Tereza, que siga articulando com o OMA, com todos os parceiros e com os povos indígenas, buscando construir um grande projeto de pesquisa para que nós possamos identificar as principais dores e gerar soluções efetivamente. Então, meu grande objetivo é que nós consigamos construir, como resultado do SEMEA concreto, um grande projeto de pesquisa em prol das pessoas e em prol da Amazônia. Professora Maria Tereza, eu fiz questão de comentar aqui, Luiz Felipe também, porque esse foi um pedido meu muito especial à comissão organizadora, e fica aqui o termo de compromisso da nossa instituição. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, você. Obrigado, Mário. É uma marca, né? Por onde a gente passa, a gente vai instigando compromissos. Tanto é que, fazendo alusão à última semana de estudos amazônicos, a Faculdade de Direito Dom Helder Câmara, que é uma faculdade
tipicamente que debate direito ambiental, depois da Semana de Estudos Amazônicos, abriu o primeiro grupo de pós-graduação registrado no CNPq sobre direitos da natureza. Não é? Então, e assim as outras universidades foram assumindo seus compromissos também, sabemos que aqui não vai ser diferente. Passando a programação, o que nós vamos fazer agora? Vamos daqui a pouco convidar os parentes para vir aqui, para a gente fechar essa ciranda também, né, com aquela cantoria. E nós vamos cantando e celebrando até ali onde tem aquele paninho azul no fundo do auditório, onde eu vou convidar o padre Peter, o padre Smida, a Marcivana e a irmã Irene para seguirem ali com um protocolo de inauguração de um espaço simbólico, e depois a gente desce as escadas, onde o padre Justino e toda a turma que está aí nos abençoando vai encaminhar a gente para o intervalo do almoço ali na entrada do credencial. Hoje à tarde, às 14h, a gente já começa com um painel sobre economia circular para a conservação das florestas nativas na região Amazônia e Legal Brasileira. Então, convidem, chamem as pessoas, os alunos, os colegas, às 14h aqui nesse espaço. À noite, depois desse painel, às 19h, nós vamos ter a missa, uma missa amazônica, uma missa pensada com esse carisma, uma missa que também foi fruto desse diálogo, não é, entre São Paulo e o pessoal da Amazônia, ali na Capela da FEI, e depois logo a noite cultural, ali onde a gente vai ter também com a colaboração de vários parentes aí que tem muitos dons para partilhar. Teremos então músicas, apresentações, alguns trouxeram algumas questões regionais, né? Lembrando, como a Márcia trouxe para nós, aqui embaixo no saguão também está acontecendo a feira de exposição de artesanatos, onde vocês podem comprar os produtos aqui. E isso é importante também para eles que vêm de longe e precisam, inclusive, repassar produtos, valores e apoios para as comunidades de onde estão. Então, a gente convida todos que passem por aí e façam as suas aquisições desses materiais. Depois da noite cultural, o pessoal vai dormir, muita gente chegou de lá cedo, né? Ou tarde, ontem, acordou cedo hoje. Já vai ser a quarta vez que eles estão rezando hoje, né? Estão bem afiados, né, na reza. Era 6h lá no alojamento, eles já estavam mandando foto de dança circular e maraca. E depois amanhã a gente está nesse dia de amazonizar São Paulo, né? Para quem é da FEI, a Marcia Silvana vai estar no debate no Cinefórum aqui de manhã, com a Rita Neterrara no Cinefórum à tarde, duas lideranças importantes, venham para a FEI, participem dos debates. E estaremos, então, nas obras sociais, no Santa Fé, no OCA, nos colégios, São Francisco, Sanfra, fazendo oficinas. Na quinta-feira, voltamos para o painel 2, às 10h aqui. E depois, à tarde, o painel 3, às 2h também, né? Não, quinta-feira de manhã temos oficinas de manhã, não é? Temos a oficina, a roda de conversa sobre saberes femininos, temos a oficina, a roda de conversa sobre migração e refúgio na Amazônia. Temos a oficina de musicalidade e corporeidade também na Amazônia, pela parte da manhã na quinta-feira. Aí, na tarde, o painel 2, às 2h, e à noite, o painel 3, às 19h. A programação está toda no site. Na sexta-feira, voltamos aqui para a FEI também às 10h, para a famosa roda de diálogo da Semana de Estudos Amazônicos sobre gestação, parto e puerpério nas culturas tradicionais. E também para a oficina de espiritualidade amazônica, né, na sexta-feira de manhã. À sexta-feira, no começo da tarde, temos a mesa sobre direitos humanos e direitos da natureza, proteção dos defensores socioambientais da Amazônia, e já encaixando para a mesa de encerramento às 16h, com o protocolo de fechamento do evento. Então, a gente conta com a participação de todos e todas aqui, para que tragam os alunos, participam, que a gente possa ativar a comunidade da FEI para estarem conosco aqui dentro cada vez mais. E fica sempre o convite da gente poder trocar, interagir com os parentes que estão aí da Amazônia, para que essas trocas sejam frutíferas, como todos e todas já disseram aqui. Certo? Então, eu vou convidar os parentes para virem aqui para frente, para a gente começar a fazer essa celebração aqui final, para a gente poder ir lá para o quadro azul e de lá para baixo. Enquanto isso, nos convidam aqui à mesa para que a gente se junte para tirar a foto oficial da mesa de abertura. E aí eu convido ao padre Peters, ao padre Smida, a Marcivane e a irmã Irene para irem lá para
novo conosco para que ela pontuasse sobre isso na sala.